Olá, paz do Senhor, continuando então o estudo, a segunda aula do segundo vídeo. Começamos o curso de agropecuária, falando sobre a fisiologia da planta nos trópicos. Estamos no tema de que como a planta forma substâncias orgânicas. Estas substâncias elas são importantíssimas para a natureza humana, animal e vegetal, porque é através dessas substâncias que o nosso corpo é constituído e a gente precisa de substâncias orgânicas, não substâncias inorgânicas, como plásticos, metais, várias coisas, apesar que o corpo humano precisa de todos os elementos químicos, quase todos, que estão na tabela periódica do ensino da ciência da química, que é o conhecimento da ciência humana, que faz parte do conhecimento bíblico também, religioso, porque uma coisa depende da outra, porque foi Deus Pai que criou todas as coisas. Então, para entender o que eu estou falando, comece a assistir esta série de vídeos e a sequência desde o começo. Esta é a parte 2. Vão ser muitos estudos que nós vamos fazer. Então, paramos aqui, na parte do parágrafo, do primeiro parágrafo, que é referente ao assunto de como a planta forma substâncias orgânicas. Isso é o princípio do estudo que nós estamos fazendo referente ao curso de manejo ecológico do solo. Então, vamos continuar. A planta é composta de inúmeras células, onde cada uma é uma verdadeira fábrica de substâncias orgânicas. Então, o enfoque agora é sobre as substâncias orgânicas, como já foi falado no primeiro vídeo. Este é o segundo. Inclusive liberando e transformando energias. Então, esta liberação e transformação de energias é através das substâncias orgânicas que a planta cria. Nós estamos falando da fisiologia da planta, não do ser humano. Agora nós estamos falando o enfoque. Tudo que for falado a respeito do curso Manejo Ecológico do Solo é referente à planta. Então, para a gente começar a pensar sobre o ser vivo chamado planta que Deus criou, nós temos que imaginar que a planta tem esse poder. É um poder que Deus criou de liberar e transformar energias. Então, esse estudo ele é muito importante, porque a gente também pode começar a compreender várias coisas que está escrito na Bíblia. Como, por exemplo, o homem ele só tem poder se vem do alto, das coisas do alto, igual João Batista falou nos primeiros livros do apóstolo João, os primeiros capítulos do livro do apóstolo João, que o homem, tudo que o homem tem, vem do alto, ele desce do alto. João Batista fala isso, está lá nos versículos. Então, por exemplo, vamos ligar este pensamento
com o fato de que esta energia, que é o poder de Deus, vem do alto. Então ele desce aqui na Terra. E ele desce em forma luminosa, através do Sol. Sim, no mundo da Bíblia, no mundo religioso cristão, a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, os apóstolos, eles fizeram milagres através do Espírito com E maiúsculo, sem precisar ter este mecanismo que eu estou falando. Mas aí nós temos que observar, como a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados já fez vários vídeos e que eu coloquei no canal, falando que são alguns ou vários modos de receber o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito sacerdotal de Melquisedeque, como está escrito em João capítulo 14, que Jesus falou que quando ele subisse, ia pedir para Deus Pai mandar o outro no lugar dele, aqui na terra, para poder viver dentro do corpo humano dos cristãos que realmente acreditam e fazem aquilo que Jesus mandou, que é o Espírito com E maiúsculo, que é Melquisedeque. Este termo, outro, significa o Espírito com E maiúsculo. E esse Espírito com E maiúsculo é Melquisedeque. Ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, da segunda ordem de Melquisedeque. Então, Jesus e os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo, que é diferente do Espírito de Melquisedeque. Só que o Espírito com E maiúsculo, que é de Melquisedeque, é igual ao Espírito Santo do Deus Pai. Mas só que é a mesma natureza, mas tem o Espírito com E maiúsculo e o Espírito com E maiúsculo tem duas funções diferentes. Então, existe esses pensamentos que Jesus me revelou, que eu estudei, eu leio a Bíblia, eu consegui chegar neste entendimento. Só que está espalhado dentro da Bíblia. Daí para mim juntar tudo agora e demonstrar vai ficar difícil, porque são vários versículos que comprovam isso que eu estou falando. Então, nós temos que ver que quando nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele não recebeu o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, ele recebeu o Espírito Santo do Senhor Deus. Por isso que há essa diferença de natureza. Porque o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, o sacerdote da segunda ordem, ele subiu na hora que Jesus desceu quando nasceu. Eu não deveria estar falando estas coisas agora, porque mas eu tenho que falar porque para provar que a gente recebe tem como dois canais para receber a energia, que é o poder do Espírito de Deus, o Espírito Santo, e o poder de Deus também, que é o Espírito sacerdotal. Jesus, ele recebeu o Espírito Santo quando ele estava vivo aqui na Terra. Ele não recebeu o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, porque Melquisedeque estava aqui o tempo todo, desde da fundação do mundo, desde a criação do mundo. Deus, ele criou o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque para governar aqui na terra, porque precisava de um sacerdote
desde a época de Adão e Eva. Só que esse espírito, ele não era um espírito carnal, como o espírito com E minúsculo, que todo mundo tem o espírito com E minúsculo. Por isso que é muito difícil falar sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer agora é que existe dois mecanismos do ser humano, o homem, receber o poder e a energia de Deus, que é através do Espírito com E maiúsculo, e através do Espírito Santo. Mas só que o Espírito Santo, ele não é derramado em qualquer pessoa. Isso aconteceu só com Jesus Cristo e os apóstolos. E alguns homens do Antigo Testamento, que eram judeus israelitas, como o profeta Elias, Davi, o rei Davi. Todos esses homens que está escrito o nome deles, e algumas mulheres que estão escritos no livro do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como a Virgem Maria. Todas essas pessoas receberam o Espírito Santo, não receberam o Espírito com E maiúsculo. Por quê? Porque quando Jesus nasceu, o espírito de Melquisedeque subiu, porque ele estava aqui o tempo todo. Porque ele era um sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. E a terra não pode ficar sem sacerdote. Por isso que Melquisedeque, ele habitava na terra de Salém, que depois passou a ser Jerusalém. Ele era o rei sacerdote de Salém, aonde Abraão teve o contato espiritual com o sacerdote Melquisedeque, que é da segunda ordem. Não podemos confundir a primeira ordem dos levitas, que eram sacerdotes e sumos sacerdotes, com a segunda ordem de Melquisedeque. Nós não estamos com o espírito da primeira ordem dos levitas. Por quê? Porque os levitas, eles eram humanos. Então, eles tinham o espírito com E minúsculo. Mas eles estavam sob o comando de Melquisedeque, espiritualmente. E hoje em dia não, porque agora os levitas, eles foram extintos. Não existe mais levita no mundo. Não existe mais a tribo de Levi. E nem as outras 11 tribos também. Porque já foram julgados. Então é uma história muito complexa. Então, esta energia que eu estou falando aqui, da planta, se tornou o método para o homem receber o espírito com E maiúsculo de Melquisedeque. Porque quando Jesus desceu, quando ele nasceu, Melquisedeque subiu. Está escrito aonde? Está escrito lá no livro de Daniel. E depois está escrito no livro de Apocalipse. E depois está escrito no livro dos primeiros capítulos de Lucas. Eu consegui reunir estas informações que Jesus me revelou e consegui traçar esta história que Jesus me revelou. Foi o que aconteceu. Na hora que Jesus desceu e se encarnou, Melquisedeque subiu. Está escrito lá em Apocalipse 12. Mas só que depois eu vou fazer o vídeo falando sobre isso. São detalhes para me comprovar isso que eu estou dizendo, porque eu não estou falando isso sem ter o conhecimento. E mesmo assim, eu consegui enxergar isso porque foi Jesus que me mostrou. Mas como é muito complexo essas revelações,
que Jesus me mostra, eu só consigo falar superficialmente ainda. Porque existem outros argumentos, outros lugares na Bíblia que pode também aparecer com o decorrer do tempo e Jesus vai me mostrar para me encaixar nesse pensamento que eu já comecei a descrever, que é o início do aprendizado que Jesus está me mostrando. Então, de posse dessa informação que eu estou falando, eu cheguei à conclusão que quando Jesus desceu, o espírito de Melquisedeque subiu, com E maiúsculo. Por quê? Porque o Satanás, o diabo, ele quebrou o sacrifício constante, como está escrito em Daniel capítulo 7 e no finalzinho, no último capítulo de Daniel. E pode ser que esteja também espalhado dentro da Bíblia outros versículos que encaixam nesse pensamento que eu estou falando. Mas até agora eu só consegui achar, lendo a Bíblia, porque eu faço estudo sozinho. E Jesus vai me revelando estas coisas. Eu só consegui achar estas provas até agora. Mas com o decorrer do tempo, eu vou estudando, lendo a Bíblia, fazendo os vídeos, eu vou descobrindo mais coisas e encaixando nesse pensamento que eu estou falando agora. Provando aquilo que eu estou falando. Estou usando os versículos da Bíblia. Já citei já em Daniel 2 partes que falam sobre isso. Depois nós vamos ver lá. E daí eu liguei com a passagem que está escrito em Apocalipse 12. Por quê? Porque o Satanás, ele perseguiu a Virgem Maria. Está escrito lá que ele persegue uma mulher que estava grávida. Estava em parto. Agora esqueci o nome correto para demonstrar o pensamento do que eu estou falando. É dores de parto. Está escrito lá, dores de parto. Lembrei agora. A mulher teve dores de parto. E qual que é essa mulher? É a Virgem Maria. Quando Jesus nasceu. O capítulo 12 está falando disso, da mulher que o diabo perseguiu no deserto, daí ela teve as asas, depois ela voou. Depois está escrito em Apocalipse 12 que o diabo ia tragar ela através da água, acho que do mar. Só que a terra absorveu a água, aí já está em sentido figurado, metafórico. Mas eu daí pensando, refletindo, meditando, eu consegui perceber estas coisas. Daí eu fui ligando. Porque eu tenho um pouco de conhecimento em alguns livros da Bíblia. Daí eu fui lembrando que Jesus foi me mostrando em revelação. Então, esta ligação, ela é forte. Por quê? Daí o diabo não conseguiu tragar a mulher. Daí o diabo foi atrás dos 12 apóstolos. Tem tudo isso nas revelações. Que daí que começou a acontecer a perseguição, porque daí eu consigo encaixar os tempos. Por isso que eu falo que quando a gente começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é notar a questão dos tempos, do tempo e metade dos tempos. O tempo é super importante, só que o tempo, ele só existe aqui na Terra. Nos outros mundos não existe tempo. O mundo da luz, da escuridão, das trevas. Então, esta energia que eu estou falando agora provém do astro maior, que é o Sol. E daí, Deus já tinha criado esse sistema antes de todas as coisas. Por quê?
Porque quando Melquisedeque sobe, que é o espírito com E maiúsculo, Jesus desce. Daí, quando ele desce, a terra fica sem nenhum espírito com E maiúsculo, nem com o espírito de Melquisedeque, nem com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele só desceu para poder fazer com que Maria tivesse gerado Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele foi gerado através do Espírito Santo. Depois o Espírito Santo se recolheu, ele não ficou aqui na terra. Porque Jesus, até os 30 anos, não tinha poder do Espírito Santo. E Melquisedeque subiu também. Por isso que está escrito lá na passagem de Daniel que ficou um tempo lá escrito de um jeito que é difícil entender. Mas eu acredito que seja 30 anos até o Espírito descer no formato, Espírito Santo descer no formato de pomba, porque no Espírito de Melquisedeque já não estava mais aqui. Porque tudo isso são etapas que Deus criou. Por isso que os judeus israelitas, eles perderam a condição deles de povo de Deus. Porque quando Jesus morreu, ele julgou, quando ele tinha 33 anos, Jesus julgou o povo de judeus israelitas lá no inferno, porque ele desceu no inferno. Daí quando ele desceu no inferno, ele julgou os 144 mil que ele ia salvar, que estava lá no inferno. E os outros 99% dos judeus israelitas ficaram por lá mesmo, porque eles não reconheceram que Jesus era Deus, filho do Deus Pai. Daí quando Jesus sobe no terceiro dia, na ressurreição dos mortos, daí o povo que era judeu, israelita aqui na terra, eles não tinham mais poder de Melquisedeque. Eles perderam o poder de Melquisedeque, porque Melquisedeque estava lá em cima. Por isso que em Daniel está escrito, Daniel 7. E Daniel, o último capítulo de Daniel também, que fala do sacrifício constante. Foi quebrado, o diabo quebrou o sacrifício constante. Eu deveria estar falando isso em outro vídeo, falando sobre o tema específico, mas estou falando agora porque veio a calhar a questão da energia que está escrito no livro de agroecologia. Então, essa energia que o homem tem é o espírito com E maiúsculo, não é o Espírito Santo. É o espírito de Melquisedeque, porque depois, quando o espírito com E maiúsculo, está escrito no Novo Testamento, em várias passagens, desceu no Pentecoste, que foi 50 dias depois que Jesus já tinha subido para o céu, para o terceiro céu, e sentou do lado de Deus no trono, do terceiro céu, que é o céu mais alto, onde fica o jardim do Éden, onde fica o trono do Deus Pai. Quando Jesus sentou ali, daí Melquisedeque desceu, que é o espírito com E maiúsculo. Só que agora Melquisedeque, ele desce em formato de energia solar. Não estou querendo comparar, preste atenção, é como se fosse uma idolatria, como os outros povos, as outras religiões fazem, cultuando o sol como um deus. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que Deus criou o sol. Então, para os homens poder receber o espírito com E maiúsculo,
precisa da palavra que está escrito na Bíblia, que Jesus pregou aqui na Terra, que é do Novo Testamento, e mais essa energia luminosa que vem do astro maior, que foi Deus que criou, que está no segundo céu, que faz parte do reino da luz. Porque o reino da luz tem o segundo céu, o segundo mundo e o terceiro céu, o terceiro mundo, onde fica o trono. O segundo céu é o céu dos anjos. Por isso que quando a gente recebe o poder e nada atinge a gente, que somos cristãos, é porque nós estamos protegidos pelos anjos. Então esse segundo céu, que é do sol, é a casa dos anjos. Lembra que Jesus falou que ia preparar muitas moradas para a gente? Que na casa do meu pai tem muitas moradas, lá no livro de João? É isso que ele estava querendo dizer. Então, esta energia do Espírito com E maiúsculo, ela provém da palavra que está escrito na Bíblia, que é a parte espiritual, e a palavra que está escrito aqui na Bíblia da agroecologia. Por isso que eu estou falando nos mínimos detalhes, que existe a liberação e a transformação de energia na planta. Porque a planta ela recebe essa energia que é o espírito, com E maiúsculo, e com essa energia ela fabrica as substâncias orgânicas necessárias para a planta, para o homem, para os animais. Sem essas substâncias a gente não viveria. E se a gente não viver, como é que nós vamos estar com o espírito com E maiúsculo no corpo? É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que a natureza do espírito com E maiúsculo, que é sacerdotal, que é de Melquisedeque, e o Espírito Santo, que é a natureza de Deus Pai, Todo-Poderoso, são diferentes. Mas a essência é a mesma, mas são diferentes. Porque o Espírito Santo, ele só desce aqui na Terra em casos especiais. Por exemplo, quando houve o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu pelo Espírito Santo de Deus, não pelo Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque. Mas no Antigo Testamento tem vários versículos falando, citando a palavra Espírito com E maiúsculo e Espírito Santo com E e com S maiúsculo. Sim, existe. Por causa dessa conexão, porque o Espírito de Melquisedeque, ele ficava aqui direto, ele não saía daqui. O Espírito de Melquisedeque, que é sacerdotal, ele comanda o reino da terra. E talvez até o reino da terra faz parte do reino das trevas. É o primeiro céu. É a tampa do poço, que é dividido em 3 partes. Terra, poço e inferno. Então, Melquisedeque comanda. Ele é maior do que o diabo, o Satanás e os anjos caídos aqui na terra. Porque estas castas de demônios têm poder, porque foi Deus que deu para eles, mas é menor. Eles só conseguem interagir entre o ser humano, entre o homem carnal, entre o corpo, que é a igreja do Deus vivo. Então funciona assim. Eu vou terminar por aqui e depois nós continuamos, porque nós estamos falando de energia. Antigamente, quando estava fazendo a obra ela foi feita, completada até a crucificação de Jesus Cristo. Então, o poder do Espírito Santo abaixou dentro de Jesus e os apóstolos. Mas para a gente é o Espírito com E maiúsculo, de Melquisedeque. Só que o Espírito, quando os apóstolos estavam aqui, depois que Jesus morreu, eles faziam os mesmos milagres que o Espírito Santo tem o poder que Jesus fazia. Só que depois que aconteceu
no primeiro século depois de Cristo, que aconteceu estas revoluções todas dentro da igreja cristã, o espírito, ele perdeu força. Por quê? O espírito com E maiúsculo. Por quê? Porque a igreja cristã está sendo dirigida aqui na Terra, passou a ser dirigida pelos nossos inimigos, que é o diabo, Satanás, os demônios, em forma de gente. Porque Jesus Cristo foi elevado, os apóstolos foram elevados, e nós ficamos na mão dos homens. Então agora, para receber o Espírito Santo, os homens que estão com o espírito demoníaco, que estão dentro da igreja cristã, espalhado por todos os lugares do mundo, todas as nações, todas as igrejas que não são cristãs, e todas as igrejas que são cristãs também. É só ler Apocalipse. Nenhuma igreja, Jesus... Por isso que Jesus já fez o julgamento de todas as igrejas cristãs. Porque o tempo de lá de cima é diferente do nosso tempo. Lá, Jesus já julgou, mas aqui ainda não chegou o fim das coisas. Por isso que tem essa diferença. Tem todos esses detalhes. E daí, por isso que nós não recebemos o Espírito com E maiúsculo, somente lendo a palavra de Deus, porque todo mundo usa a palavra que está na Bíblia sem fé, porque eles não têm coragem, igual eu tive, de ir lá para o Amazonas, ficar sem dinheiro. Eu vivi lá dentro da floresta amazônica sem dinheiro nenhum. Eu era sustentado pelos corvos. Eu era igual o profeta Elias. Eu era sustentado pelos corvos. Eu fiz igual... Se eu pegar todas as histórias que está escrito na Bíblia, eu fiz tudo que estava escrito, que os outros homens de Deus da antiguidade aconteceu com eles. Eu vou provar cada história aqui da Bíblia, eu vou usar falando que foi exatamente o que aconteceu comigo de uns anos para cá. Por isso que eu estou falando para vocês que eu sou ungido do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu virei profeta, sacerdote, rei e mestre cristão, por causa que eu passei pelos batismos. Não existe só um batismo, que é o batismo das águas. São vários batismos. Então, esse espírito com E maiúsculo, ele perdeu força agora para a gente conseguir maior poder. A gente precisa utilizar esta questão que eu estou falando, da produção de alimentos com altíssima qualidade nutricional, que é o que eu vou mostrar agora, mas só que é muito complexo, muito grande. Mas eu dei a introdução, então nós vamos continuar no segundo vídeo. Deus abençoe e participe, para você se tornar um sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, não ficar na escravidão da primeira ordem dos levitas, igual todo mundo está querendo que você fique, para você servir a homens, a demônios, a doutrina de demônios. Deus abençoe.